Olá, amigos, estamos aqui novamente para a nossa reflexão, para a nossa meditação de Pôr do Sol. E a nossa meditação hoje traz uma história impressionante de fé e de resposta de Deus às orações. O tema de hoje é Deus cuidará de ti, parte 2, com o mesmo personagem que nós conversamos, o mesmo personagem tema que nós tivemos na semana passada, Joseph Bates, contando aqui uma história de extrema fé que ele passou, né? Uma história que testemunha para nós sobre a importância da fé, de que Deus proverá nas nossas vidas. Em determinado momento, Joseph, de sua vida, ele teve vontade de escrever um livro sobre o sábado. Algumas páginas sobre o sábado, sobre o conhecimento que ele estava adquirindo, sobre a necessidade de guardar o sábado. E ele sentou na sua escrivaninha para escrever, então, este livro. E olha só que interessante. O versículo de hoje é: ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Quando ele sentou para escrever essas páginas sobre o Santo Sábado, ele tinha exatos 12 centavos e meio. Olha o que é 12 centavos e meio. E a esposa dele entrou no quarto onde ele estava e falou: José, nós precisamos de 2 quilos de farinha. Pelo menos 2 quilos de farinha, porque eu preciso cozinhar para que a gente possa comer. E ele então pegou esses 12 centavos e meio que tinha, correu até a venda, mercearia Quitanda, né? O hortifruti. E correu até lá, no sacolão, e comprou, não deu nem 2 quilos de farinha. Foi lá, comprou quase 2 quilos de farinha e voltou para a esposa: olha, tá aqui, mulher, a farinha que você pediu. E ela olhou para ele: como assim? Você tem coragem de voltar aqui só com 2 quilos de farinha? E ele: poxa, mas isso, tudo que eu tinha, todo o dinheiro que me restou, os únicos centavos que eu tinha, eu comprei tudo de farinha. E foi isso que deu. E ela, desesperada, começou em pânico, né? Começou a chorar porque, poxa, ela não tinha mais alimento na cozinha. Ela não tinha mais alimento na despensa. A única coisa que eles tinham era aqueles 2 quilos de farinha. E ela pensou que ele fosse comprar mais coisas, né? Mas não, ele voltou apenas com aquele pouco de farinha. E ela questionou então: poxa, e agora? Como é que a gente vai viver? O que vai ser de nós? E ele respondeu com fé: Deus proverá. E ela saiu chorando, dizendo: tá bom então, se você diz, é o que você está dizendo, né? E ele sentou de novo para continuar escrevendo e ele sentiu uma vontade muito grande de ir até os Correios. E chegando lá tinha uma carta para ele, só que era necessário alguns centavos para retirar a carta. E ele não tinha nada. E ele ficou com vergonha, né? Mas o cara que estava lá trabalhando na agência dos Correios: não, José, pega a carta aí, depois você paga, né? E ele ficou sem jeito: poxa, eu não posso sair daqui sem a carta. Eu não posso sair daqui sem te pagar também, porque eu já me senti impressionado para vir até aqui, então quer dizer que tem alguma coisa nessa carta. E ele disse: então deixa eu abrir a carta, porque eu acredito que aí dentro tem uma coisa boa. Eu acredito que tem dinheiro nessa carta. E o cara: tá, abre a carta aí, é sua mesmo? E quando ele abriu a carta, tinham 10 dólares dentro da carta. E ele ficou impressionado. Então ele pagou os centavos que ele tinha que pagar para receber a carta, correu até uma vendinha, até o sacolão, comprou lá um barril de farinha, e comprou umas batatas, comprou umas frutas, comprou um monte de coisa e mandou entregar na casa dele. E ele falou pro entregador: olha, quando você chegar lá, a mulher vai falar que não é dela, que não pertence a ela, mas ignora. Deixa tudo no portão e vai embora. E aí o cara foi e entregou, e ele chegou depois, e a mulher: ó, José, o cara veio aí, entregou um monte de coisa no nosso portão. E eu falei pra ele: tá na casa errada, não é nosso, a gente não tem isso tudo. Mas ele deixou aí e foi embora. E aí ele respondeu para a mulher dele: o Senhor Deus mandou para nós. E ele mostrou a carta e explicou o que tinha acontecido. Novamente ela então chorando, só que agora de alegria, abraça ele e ali agradece a Deus e inclusive pede perdão a Deus pela falta de fé. Então olha que história linda que aconteceu na vida desse homem, né, desse casal de Deus que entregou tanto para a divulgação do Evangelho. Olha só que ele não tinha um centavo sequer para retirar a carta que estava para ele lá nos Correios, porque todo o tesouro dele, todas as finanças dele, tudo que ele tinha, ele entregou para o reino celeste. Ele investiu no reino celeste.
E aí, parando para olhar a minha vida, às vezes eu fico com o coração apertado, talvez, de dar uma oferta de gratidão. Às vezes eu não tenho coragem de ajudar uma pessoa que precisa. Às vezes eu não tenho coragem de ajudar, por exemplo, um colportor que talvez chegue na nossa igreja precisando de ajuda para vender os seus livros. Então, olhar para a vida dos pioneiros adventistas, olhar para a vida de pessoas que fizeram com que o evangelho acontecesse, faz muito para que a gente consiga entender como viver melhor o nosso rei, a nossa vida para o reino. Então, que o Senhor Jesus te ajude a entender qual a meta, qual a missão que você tem a fazer, e que nós possamos fazer o nosso melhor para que o nome de Jesus seja conhecido e para que a volta dele seja conhecida de todos. Que o teu sábado seja abençoado, que a tua família seja abençoada, que o Senhor Jesus te proteja com as bênçãos e com o Espírito Santo e que estejamos todos guardados para o reino dele. Deus te abençoe e até a próxima.